Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo agora o podcast do Oswaldo Gomes Ferreira, Pode Crer. Está começando o Pode Crer, o podcast que te faz pensar e questionar sobre o mundo ao seu redor. E hoje o tema abordado é: a internet me conhece melhor que eu. Como a inteligência artificial molda a verdade e a privacidade no mundo digital. E para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente trouxe um convidado especial. Seja muito bem-vindo, nosso convidado, Erinaldo. Tem como saber se o áudio tá bom? Que é melhor saber agora no início do que fazer que nem o podcast passado. Ela botou todinho no final, o áudio não tá ligado. Quero saber se o áudio tá bom. Tá bom o áudio? Bom, para começar, me diz uma coisa. Você acha que a internet sabe mais sobre a gente do que nós mesmos? Sim, com certeza. Pela atualidade que a gente vive hoje, tudo que você faz pelo celular, no WhatsApp, tudo é coletado. Principalmente nos filtros de pesquisa. Se faz uma pesquisa de um determinado tipo de um conteúdo no Instagram, por exemplo, que vai aparecer para vocês, com base nessas pesquisas, são resultados, né? A IA coleta nossos dados o tempo todo, curtidas em posts, pesquisas no Instagram, tempo de tela, entre muitos outros. Mas como você explicaria de forma simples como esses algoritmos funcionam? Tipo, tudo fica lá, fica o histórico, tudo? Sim. Fica tudo. Fica tudo, né? Ou seja, quanto mais a gente usa, mais ela aprende sobre a gente, certo? Com certeza. Acaba meio que criando ali um perfil pessoal de vocês, né? Principalmente para quem utiliza o chat GPT, por exemplo. Com base nas pesquisas que vocês fazem diariamente sobre uma atividade, o chat vai conhecendo vocês, né? Até se qualquer pessoa hoje pedir para o chat, crie um perfil meu e como eu sou. Então, com base nessas pesquisas que já foram feitas, de alguma tarefa, automaticamente ele vai fornecer aqueles resultados, aqueles relatórios também. Só um exemplo em relação ao chat GPT. Mas isso é bom ou fica assim perigoso assim, pra gente, com as imagens? Bom, vai depender da forma que é utilizada também. Então, assim, conforme a gente usa, meio que vamos criando uma espécie de bolha digital, né, ao redor. Sim, praticamente. E sobre nossa privacidade, muita gente nem sabe sequer que está sendo observada. Mas assim, que dicas você daria para proteger nossos dados? Bom, em relação a dicas, o principal deles é nunca estar entrando em links que muitas das vezes te oferecem serviços digitais. Às vezes tu preenche ali o teu e-mail, CPF, e essas informações geralmente vão para golpistas. Sei lá, você ganhou um iPhone e preenche esse link com suas informações. Aí a pessoa vai lá, coloca o e-mail, coloca o CPF, aí com esses dados o pessoal tem acesso a tudo sobre vocês. Endereço, dados pessoais também. Geralmente, pesquisas em outros sites e até mesmo evitar isso pode acabar fazendo muita diferença, certo? Com certeza. Agora vamos abordar um tópico interessante, que são as fake news. Muita gente não sabe, mas existem bots espalhando informações falsas, né, sobre a gente. Como a gente pode identificar algumas dessas fake news? Bom, o principal delas, você sempre está buscando a fonte daquela publicidade, por exemplo. Chega uma notícia falsa para vocês, só que tem hoje meio a política também. Ou tu pesquisa a fonte no chat GPT, que sempre vai estar mostrando para vocês de onde que veio, ou então no próprio Google mesmo, antes de estar espalhando. Seja para algum parente ou para algum colega. Só se a pessoa quiser mesmo fazer uma cacada. Mas assim, os melhores sites para acharmos as fontes confiáveis
São nos sites mais conhecidos ou nos menos conhecidos? O melhor site mesmo que eu posso estar indicando é o ChatGPT, porque ele vai fazer uma varredura, vai fazer uma busca de tudo. É melhor colocar no próprio chat do que diretamente no próprio Google, porque lá vai precisar fontes dessas notícias, se elas são verdadeiras ou não, entendeu? Mas no final das contas, né, depende da gente também. É, justamente. Aí vai depender de vocês se querem divulgar ou não. Tem gente que divulga uma notícia falsa, eu já tá ciente que aquela notícia é falsa, mas ela quer fazer o estrago, mas divulga. Então, nesse caso, um cidadão digital responsável é aquele que sempre busca as fontes para as notícias, certo? Sim. É o que acontece muitas vezes. Às vezes uma pessoa que não tem muito conhecimento de informática, uma pessoa de idade, por exemplo, chega uma notícia ali sobre, por exemplo, o Vale Gás. Né? O governo está distribuindo aí R$ 1.000 ou botijões de graça. Aí a pessoa entra lá, entra numa página que é uma página que é clonada do próprio governo federal, é possível estar fazendo isso daí. Ela pega, acredita e joga todos os dados. E compartilha para algum colega também. Verdade. Pensar antes de compartilhar já é um baita passo. Uhum. Inclusive, falando em divulgação de fake news, só para para vocês verem. Recentemente, a Rayane, que ela é coordenadora da Sala do Empreendedor, ela recebeu algumas mensagens. E essas mensagens eram pessoas se fazendo de integrantes de facções. E lá eles tinham informações, endereço, nome completo, tudo sobre ela. E eles simplesmente estavam amedrontando ela. Ou seja, essas informações que eles colheram dela foram justamente, provavelmente, dessas páginas também. Isso. Que hoje existe esse sistema, eu posso pegar teu nome completo e colocar em um sistema tal e saber tudo sobre ti. Possível, também, sobre qualquer pessoa. E sobre esse exemplo que você falou, né, a inteligência artificial ela pode ser útil, né, assim, no nosso dia a dia, mas também pode nos manipular. Né? Tem também, da mesma forma como existe o chat GPT que pode ajudar vocês, existe também outros chatbots que podem trabalhar de uma forma de forma ilegal também. Certo. Então fica a pergunta: nós estamos no controle ou estamos sendo controlados? Como, por exemplo, foi falado muito sobre essa questão da fake news, né? Então, é o que a gente mais vê recentemente, principalmente em época de campanha, seja federal, né, estadual ou municipal, né? Que conselho, uma linguagem mais clara, você poderia dar para a população, quando eles receberem vídeos, mensagens, vinculado a algo que na verdade, por conta da IA, né, a IA ela teve seu lado positivo também, mas também acabou que também muitas pessoas usaram para o lado negativo. Então, como é que eu posso me expressar? Os golpes antigos começaram a se adequar à nova realidade, como por exemplo, com as IAs, voz, a própria imagem. Então, que estratégia, ou então que dica que tu poderia dar para uma pessoa que ela possa se proteger, que ela possa identificar essas fake news geradas por IA? Bom, o principal delas, como a Juliana acabou de falar, é estar sempre pesquisando a fonte. Porque tudo que você vê hoje na internet, seja algum tipo de vídeo, né, com a geração já que está bastante avançada, a gente pensa que é verdade. Mas será se realmente é? Então, bora pesquisar na internet. Principalmente nos veículos oficiais de comunicação, que são os jornais também, né, que são bastante válidos. Aí depende muito do conteúdo. Se alguém tiver visto aí algo, pode até estar citando também de exemplo para a gente estar comentando sobre. Esses vídeos que você faz com inteligência artificial, eles são fáceis, são difíceis de produzir? Tem que ter algum curso, tem que ter alguma preparação para que possa produzi-los? Eles nascem a partir de uma ideia, a partir de um roteiro. Então, são passos, né, para serem feitos também. O principal delas, que muita gente utiliza, além do chat GPT, que a partir dali que você cria a sua ideia, cria todo um roteiro, uma estrutura,
Aí tem as outras plataformas que são de animações, de vídeos, que é o Vel3, talvez algumas pessoas aqui podem conhecer. E para geração de imagens, tem o Gemini também. Então tu pega o chat para criar aquela ideia. Aí tu cria um prompt, desse prompt tu cria uma imagem. Manda lá pro Gemini. Do Gemini tu manda lá pro Vel3. O próprio Gemini também que acaba gerando. Ou de outras plataformas. O que está sendo feito, o que a gente vê hoje bastante são aquelas artes que são feitas pelo ChatGPT. Mas para a gente que trabalha com design, exige a forma correta de se pedir também, para não ficar aquela arte dourada, cheia de efeito. Sempre é importante pegar uma arte de referência. Vou fazer uma arte sobre um evento, né, o futebol, algo relacionado. Vamos pesquisar no Google, pegar aquela arte de referência, colocar no ChatGPT, crie uma arte baseado nessas informações, nesse layout, nessa estrutura. Eles criam um prompt, pega esse prompt e coloca no Gemini. Aí vai criar uma arte bem moderna. São só instruções. Ótimo. E não, também uma pergunta que é interessante entender como é que funciona. Eles já perguntaram, mas eu queria que você desse uma ênfase, porque eles são um público, que eles consomem muito coisa de rede social. Então, como é que esse algoritmo ele funciona para justamente mandar para eles, tipo aqueles videozinhos curtos, ele acaba viciando. Na verdade, eles são programados para isso, né? Sim. Porque o novo eco digital, ele proíbe essas empresas justamente de fazer essas coisas que eles fazem, essas estratégias de tentar ali manipular, fazendo com que a pessoa fique viciada naquele conteúdo, né? Tá muito em pauta essa questão do algoritmo. Ficar mandando para você algo que você, por exemplo, às vezes a gente fala alguma coisa, de repente a gente abre o celular e já parece que a gente estava conversando com um amigo. E aí você viu um vídeo uma vez, parou um pouquinho, aí ele já te manda mais vídeos sobre aquilo. E acaba viciando ali essa juventude em muitas coisas na internet positivas, mas às vezes até negativas. Como é que funciona isso, de uma maneira mais clara? Para te falar a verdade, Na tua opinião, o que tu acha, como é que funciona isso? bom, acredito que são por meio desses filtros, né, que acabam sendo armazenados nesses bancos de dados do próprio Google mesmo. Se tem ali um coletivo fazendo uma pesquisa do mesmo tema, né, automaticamente para pessoas que curtem o mesmo conteúdo vai chegar, né, novamente aquelas informações. Certo. Se eu não me engano, foi ontem que eu vi uma reportagem onde falava de uma menina dos Estados Unidos que tinha processado a Meta, o TikTok, o YouTube, porque os advogados dela falaram que ela entrou em depressão, porque ela viciou, entendeu? Nos conteúdos programados, oferecidos pelas empresas. E eles usavam a mesma estratégia que, algum tempo atrás, processaram as empresas que vendiam cigarros. Então, eles usaram a mesma coisa. Então, é algo antigo que eles já estão até visando essa parte também de processo. Se o álcool vicia, se o cigarro vicia, lá no processo foi comprovado que as redes sociais também viciam. E os advogados foram além. Eles comprovaram, o TikTok vai pagar uma bolada para ela de milhões. Porque lá provou que aqueles videozinhos curtos, entre outras redes, utilizavam justamente já com o intuito, eles têm significadamente, cientificamente, a comprovação que aqueles videozinhos curtos, dependendo do formato, ele faz com que teu cérebro ele fique viciado. Então, eles não criando nada, eles fazem uma pesquisa científica de como teu cérebro vicia naquela programação. E eles utilizam essas estratégias para viciar ali, como é que eu posso dizer, os usuários dessa rede. E ela ganhou da TikTok, acho que ganhou do YouTube, estava ainda no processo, o Instagram recorreu, o Instagram e outro lá recorreram. E aí mais duas empresas grandes pagaram para ela um valor milionário. Sim. Qual a diferença entre dados e informações na IA?
Dados e informações de IA. Qual a diferença entre eles dois? Consegue citar alguns exemplos? Tipo assim, de informações, a mesma coisa que ela falou no algoritmo. Ele meio que pega nossas informações e dados e, tipo assim, descobre o que a gente gosta. Ele descobre o que a gente prefere ver e fica mandando mais coisas. Só que além disso, ele pega todas as nossas informações, né? Então, a gente pode achar qualquer coisa. Sim, com certeza. E voltando aqui para algoritmo também, se vocês viram o vídeo da Andresa? Andressa? É, Sim, sim. que ela fala do tigrinho, trambicagem. Elas são um exemplo de algoritmo. Se hoje todo mundo está curtindo ou tem alguma curiosidade sobre jogos, automaticamente esse tipo de vídeo ele chega para aquela pessoa, porque existem vários comentários, né? E é o tráfego orgânico que muita gente costuma falar, é automático também. É qualquer tipo de conteúdo, se ele fizer aqui alguma coisa, sei lá, teve alguma fofoca com o nome dele e tá todo mundo compartilhando em massa, todo mundo comentando, automaticamente isso vai estar chegando em outras cidades, das mesmas pessoas que gostam do mesmo conteúdo, né? Aí se tu curtir um conteúdo de algo que ele se envolveu de alguma fofoca semelhante, vai chegar também, mais ou menos isso. Então, assim, voltando em uma das perguntas da Juliana, sobre criação de conteúdo com IA. Mesmo uma pessoa que, assim, pode não saber sobre nada, só apenas conhece as plataformas. Mesmo assim, se ela tiver vontade, ela pode criar algum vídeo falso com IA? Pode sim. Eu posso pegar teu rosto, eu posso manipular tua voz e posso simplesmente sair mentindo por aí ou então vender alguma coisa com teu nome. Eu pego a tua voz, eu clono, aí até teu parente mesmo pode acreditar, também é possível. E produzir diversos tipos de conteúdo também. Inclusive, isso também se encaixa na parte assim, de golpes, né? Tipo, uma pessoa mandar mensagem pra ti, se passando por outra, pedindo dinheiro, informações. Teve até uma senhora de idade que caiu no golpe de um ator. Eu não me recordo o nome dele. Ela acabou pagando milhões pra ele, achando que era o próprio ator que estava pedindo dinheiro. Ela acabou caindo nesse golpe. Isso é muito perigoso, assim, tipo, se a gente souber usar de maneira correta, fica, né, uma facilidade para o nosso dia a dia, para os nossos serviços, nossos trabalhos, enfim, mas, né, tem esse lado ruim. A única coisa que a não vai produzir é conteúdo de crianças. Não faz, Se tu mandar uma criança para lá para produzir algum tipo de vídeo, o algoritmo ele vai proibir. Interessante, eu não sabia disso. Não tem como. É possível tu fazer de criança, em desenho. Que bom que já tem essa questão dessa proteção Tem também, a né? proteção. Mas assim, você acha que é possível com o avanço a IA poder fazer assim, conteúdos inapropriados, tipo sobre crianças? Rapaz, pelo que eu já vi, ainda não é possível. Mas existem, né, esses conteúdos. Inclusive até pessoas ganham dinheiro com isso sem aparecer nas redes sociais também. Algo que dá dinheiro. Mas voltando pro lado infantil, não existe. E talvez agora, com o ECA digital, tem que ter uma fiscalização a mais sobre essa questão da imagem da criança e do adolescente, possa ser, se houver realmente a fiscalização como tem que ser, talvez essa parte não desenvolva, né? Com certeza. Mas sempre tem aquelas IAs que ela consegue produzir essas coisas de forma ilegal. Sempre vai ter. Tem o ChatGPT, se eu quiser perguntar como é que eu posso hackear um Instagram ou um Facebook ou descobrir algo sobre alguém, ela vai me dizer, só não é o ChatGPT. Eu quero perguntar o que você acha sobre as idosas, né, que gostam de assistir Kawaii, TikTok, quando tem aqueles homens bonitos. Aham. Aí elas ficam achando que é homem real. Aí você acha que
deveria ter alguma especificação lá, ou tipo assim, deveria ter elas não poderiam mexer nisso aí, ou... o que você acha sobre Bom, isso? atualmente não existe nenhuma lei, nenhuma regra vigente sobre a regulamentação de conteúdos de IA. Ou seja, uma senhora de idade vai acreditar, pode cair em golpe achando que é um homem de verdade mesmo, com peitoral, né, com um semblante bem top mesmo, e acabar caindo, né, no conto do vigário, praticamente. É interessante o que a Alice falou, porque teve relatos de uma senhora que ficou apavorada porque viu um vídeo de alguma coisa aterrissando nos Correios de Lagos Rodrigues. Ela acreditou mesmo. Então, era um vídeo que automaticamente todo mundo sabia que era real, mas os idosos, eles pensavam que era real e queriam ir para ver. Foi incrível isso. Então é interessante essa indagação da Alice, né? Seria interessante haver alguma regulamentação, aonde no vídeo poderia ser falado, feito por IA, produzido por IA, ou então transformado, porque às vezes o vídeo é verdadeiro, mas ele foi modificado, entendeu? Para a pessoa saber se realmente foi IA ou se foi só modificado. Seria interessante também, principalmente para as pessoas mais idosas que não sabem ainda diferenciar, porque pela evolução da IA, tem vídeo que você não sabe. Tem vídeo muito bem feito que você não sabe se foi IA ou se não foi. De tão evoluído, de tão bem feito que foi. Aí tem outros que a gente já percebe, não pelo fato de não ser bem feito ou não, mas pelo fato de realmente da lógica real, isso não vai acontecer. Não vai aparecer um monstro ali no mercado de Lagos Rodrigues, né, ramificando ali. Lógico que não, então a gente sabe que é IA, né? Mas algumas outras situações, o pessoal mais velho, eles não sabem diferenciar. Inclusive até os mais jovens, né? Até a gente vê um conteúdo por aí da internet produzido, a gente pensa que é verdade, mas é IA, eu mesmo já acreditei. Fica tão perfeito ali a textura da pele, do cabelo, da voz também, a gente acha que é verdade, mas não é. Então, assim, houve um avanço muito grande, de 4 anos pra cá, praticamente. Reinaldo, eu não sei se você viu, não sei se você assistiu no TikTok, no Instagram, mas agora, essas pessoas que trabalham com IA, eles estão pegando as princesas da Disney e fazendo historinhas como se elas fossem do morro, essas coisas assim. Aí agora a Disney tá meio que tentando processar essas IA. Aí o que você acha sobre isso aí? Bom, pra muita gente... Vou lhe mostrar. Ela nunca viu isso? Eu já vi esse de fruta já. O de fruta eu já vi. Que é o morango contra morango e banana. A banana. O da fruta tá em alta demais. Tá, eu vi. O das princesas é assim, a Rapunzel, ela trai o José Bezerra com o namorado da Tiana. Aí ela tem um filho, aí ele ser o namorado da Tiana. Mas uma linguagem tão pesada, em vez de palavrões mesmo. Em vez de ser do namorado da Tiana, ele é tipo do namorado da Elsa. Sim, são cenas, coisas. São Eu não vi ainda. E além deles pegarem as muito princesas, eles misturam as princesas com série da Netflix, com os personagens deles. Tipo, como se fosse mesmo pra fazer Tu já viu, Reginaldo, esses vídeos? Eu vi uma postagem sobre já. palavrões, músicas. As músicas mesmo da atualidade, eles não pegam maneiras, botam pra pesar mesmo, as próprias princesas. Era tão boa, você vai lá da fruta, não me bota dentro da geladeira, que eles não sei o que. Era tão boa. Pois é, tem essa ideia, era muito educativo. E- Tem coisa que eu aprendi muito com essa questão lá das frutas, do que pode, do que não pode, sobre o organismo humano. Além deles usarem as princesas, também tem aquelas que eles botam de maquiagem, que pode, que não pode, tem aquele da esponjinha. Eu sou a esponja, se você me colocar. Achei muito interessante isso. Passa bem ensinando bastante, assim. E é engraçado, de uma semana para outra muda um tema, né? Que começou esse daí, que todo mundo gostou, que tirou dúvida de muita coisa sobre fruta, sobre o que comer, sobre objetos, o que pode e o que não pode ser usado. Aí logo depois veio esse das frutas de outra versão, que é a versão que o foco maior é a traição. E a partir do momento que uma criança assiste isso, principalmente das princesas, ela não vai mais pensar que as princesas têm aquele encanto A todo. educação sexual já
Pois é, por isso que o ECA digital é importante, ele vai bater nisso daí quando começar a fiscalização de fato, como tem que ser. Porque lá, uma neuro fala o impacto que uma criança, ela recebe ao ter o conteúdo que é totalmente inapropriado para ela. Ela explica cientificamente o impacto que isso causa. Eu não sei se você já viu uma nova atualização do Instagram, pelo menos aconteceu no meu Instagram, que não me permite ver stories se eu for de menor de idade. Por exemplo, agora aparece, esse stories é apropriado para 18 anos. Tu tenta entrar e não consegue. Não consegue. Tipo, eu tô passando um stories aqui, uma paisagem, eu passo, aí uma tela toda preta, aí lá, esse stories não pode fazer mais isso, não pode mais postar vídeos de criança. Que legal! Eu não sabia, o meu ainda não. E tem uma nova atualização que se você logar no seu Instagram e botar a sua data de nascimento, se você for menor de idade, por exemplo, 13, 14 anos, você não consegue enviar mensagens e nem tá vendo post. Pois é, mas aí é onde o ECA digital entra. Por que Facebook, as grandes empresas estão batendo de frente com o ECA digital? Porque eles colocam lá, maior de 18 anos. Qualquer pessoa pode ir lá e colocar maior de 18 anos, como sempre acontece. Entendeu? E agora o que o ECA exige? Que tenha um reconhecimento facial. Aí esse reconhecimento facial, para ter essa empresa, para ter esse aplicativo, para ter esse programa, ele é um custo exorbitante que nem toda empresa tem. Por isso que algumas empresas saíram do Brasil e voltaram para os seus países. E empresas pequenas vão fechar, porque eles não têm esse capital para poder investir nisso. E porque tem que ter o maior cuidado, porque eles vão coletar a foto dessa criança que vai estar ali fazendo o reconhecimento facial, e se a foto dessa criança for vazada, a empresa ela recebe uma multa de 50 milhões de reais. A cada erro. Exatamente. Então, por isso que muitas empresas não gostaram do ECA digital, da lei nova agora 15 mil, tá? E algumas estão tentando bater de frente, outras empresas por conta disso acabou tendo que tirar sua empresa do Brasil e voltando para o seu país. Mais alguma pergunta? Só que assim, com o tempo, aqui eu a acho Rafaela. que... Edinaldo, eu queria saber o que você acha sobre o uso de IA para fazer marketing para a sua empresa. Marketing para onde? Empresa. Bom, sabendo a utilização correta, ela é super válida, sabendo os gatilhos, né? Porque assim, hoje em dia, para fazer marketing de uma empresa, geralmente precisava de várias pessoas para pensar todo mundo ali junto. Sabendo utilizar o ChatGPT da forma correta, dá para alavancar e vai longe ainda. Até para criação de roteiros também, de ideias, de postagens, um cronograma também, tudo é possível. Tu passa a realidade da empresa, do que está acontecendo ali com o ChatGPT, por exemplo, então ele vai te dar tudo, praticamente. Tu só vai adaptar para não deixar muita coisa robotizada. Se a Giovana tem uma empresa de gás, de água, de fumo, sei lá, aí ela quer aumentar as vendas, né? Então, bora ver o que é que a empresa está enfrentando de desafios. O que é que ela precisa, quais são as necessidades, qual é o meu público-alvo também. Se eu pretendo fazer tráfego orgânico ou tráfego pago, vou colocando tudo dentro do chat. Aí ali ele vai me responder e vai gerar praticamente um relatório. A outra coisa importante também é ver qual que é a idade do público que vocês querem atingir também. Aí tudo é possível, só usar mesmo de forma com sabedoria. Eu tenho uma pergunta muito interessante. Na sua opinião, tu acha que a IA irá nos dominar? Porque a gente vê vários filmes de muitos anos atrás que sempre mostra ali a inteligência artificial quando a gente nem tinha ainda, robôs quando a gente nem tinha ainda, e todos esses filmes relatavam ali um momento que a inteligência artificial se torna tão independente que ela se programa. E aí chega um ponto dela não depender mais da humanidade e querer fazer o contrário, que a humanidade dependa dela. E tem um debate muito grande, que já tem alguns dias, de dois empresários, né,
que não é aqui do Brasil, se eu não me engano, é dos Estados Unidos, eu não me recordo do país de fato, que eles fizeram uma programação de uma IA, que é muito conhecida, essa IA. Inclusive, os Estados Unidos pagava ela para descobrir as coisas de guerra. E um deles decidiu desenvolver ela ao ponto dela própria se programar, dela se tornar independente. E o outro, a sócio, engenheiro de software, não concordou, porque ele disse que isso era muito perigoso. E por conta disso, os dois sócios se desvincularam, porque ele não apoiou que a IA por si só se programasse, e o outro não, porque ele sabia que isso ia gerar bilhões, trilhões para ele. E o que aconteceu foi que esse que ficou com a IA, ele parece que ele teve parcerias, inclusive, falam-se aqui com os Estados Unidos, e parece que ela vai ser implantada agora em 2026, né? Então, algo que era distante, que não, de repente pode ser possível. Então, na tua opinião, você que tem contato com as tecnologias, você acha que um dia, daqui a tantos anos, isso pode acontecer, de realmente as IA se autoprogramar e chegar ao ponto delas revolucionar e ter controle sobre a gente? Futuramente sim, provavelmente. Mas tem que estabelecer limites também para uma IA. O que tu falou agora há pouco foi o caso dos Estados Unidos, né? Da Anthropic. Inclusive, eles utilizaram, né, o sistema lá para bater lá o de guerra. Em detalhe, os dois estão usando. Tanto Irã quanto Estados Unidos estão usando inteligência artificial para poder descobrir ali seus campos de mina, de bomba, essas coisas. Acho que os dois países estão utilizando tecnologia. É um sistema bem inteligente. O sistema está tão avançado em relação às IA, quando se fala em automação, que é possível tá automatizando tudo, as tarefas diárias também, até criar uma secretária virtual que faz tudo. Abre e-mail, manda e-mail, responde, manda mensagem no WhatsApp. Se eu quiser criar uma automação, manda mensagem para a Giovana, ver o que ela está fazendo. É automático. Ela vai abrir meu WhatsApp e vai digitar mensagem para ela e me responder. Na verdade, tem as casas, né? As casas tecnológicas, ela já é assim, o casal entrando, tem vários vídeos. No Instagram, o casal entrando, abre a janela, não sei o que, as cortinas, acende a luz, bota a música de fundo, esquentar comida, ligar micro-ondas, ligar airfryer, então, Alexa. Tudo, entendeu? Mas só que tem que ter uma automatização. Justamente. Tudo, a casa toda é automatizada. Todos os elétricos são automatizados, então todos eles funcionam. Ligar a televisão, ligar forno, ligar isso, ligar aquilo, tudo isso funciona, entendeu? A casa é automatizada. Isso já é algo bem presente para pessoas que têm muito dinheiro, né? E o que a gente está vendo é a classe média, a gente vê muito isso, média alta, comprando aqueles robôs que limpa a casa, está muito em alta. Um robô daquele é 7 mil e pouco. 7 mil e pouco. Aí bota lá para poder limpar a casa, a lava-louça para lavar a louça, e entre outras questões que vai ali ganhando tempo, né, da dona de casa. Não, pode continuar. Não, pode responder, eu vou perguntar depois. Não, pergunta agora. É só complemento. Voltando para a questão sobre reconhecimento facial. Tipo assim, a gente vê muito adolescente, menor de 14 anos, 15, que tem, tipo assim, já parece mais velho, né? A gente bota certa idade lá na IA. O que você acha sobre essa lei aí? Você acha que deveria ter... Os aplicativos deveriam ter mais controle sobre isso, pesquisar mais sobre a pessoa para poder realmente saber se ela tem a idade certa para aquilo? Bom, independentemente, sempre vai existir uma forma de burlar. Entendeu? Porque assim, embora que tenha pessoas que têm uma aparência bem mais velha também, mas nada vai garantir com que aquele sistema possa identificar também. Nada. Tudo é possível hoje burlar sistema também. Então, não vai adiantar muita coisa. Para quem sabe mesmo, consegue. Agora, para quem é leigo, né, vai depender. Você tem algum conselho, assim, pra gente nessa questão sobre cuidados ou sobre ensinar a gente a usar de forma correta?
Aí vai depender de cada um, do tipo de uso também. Seja para trabalho ou para uso pessoal também, ou ganhar dinheiro. Então vai depender das diversas maneiras. No teu caso, por exemplo, o que é que tu... No teu caso, por exemplo. Na escola, pra perguntar minha vida. Nem chat, nem IA, nem nada. Tu mal fala, Eu nunca tive chat GPT no meu celular. Chat é meu melhor amigo. Nem chat, nem quando foi no tempo lá de criar aquelas imagens lá na gente. Nunca. Nem IA, nem o Dolo agora que tá sendo bem famosinho. Nunca. Nunca entrei. O Dolo, o que você acha sobre o Dolo? quem? Mas é sério. O Dolo, o aplicativo. Esse aí eu acho que eu ainda não conheço. Tu ainda não viu o Dolo? Não, o que é que Ele ele... é tipo um chat GPT. É. Tipo a Luzia. Ele aparece muito na frente do meu TikTok. Ele literalmente. A Luzia eu já vi, que é no Ele monta rotina. Instagram ou é no Telegram? A Luzia, Não, ele tem um aplicativo próprio, ela. entendi. É tipo um chat, só que tipo não gera imagem. Pelo menos até quando eu usava não gerava. Não gerava, né? Só que assim, com o tempo, tu acha que aumenta mais ainda o jeito que tá? Tipo, avança Com mais? certeza. É melhor ainda mais. No tempo que eu tive acesso ao chat GPT, eles não tinham uma conexão com a internet mesmo. Não tinha como tu pesquisar fontes. Agora já tem. Aí assim, com o tempo a gente vai não sabendo, né, diferenciar. Porque tem muita coisa assim que a gente vê que eu fico na dúvida se isso é inteligência artificial. Eu me sinto assim uma idosa, porque inteligência artificial ou se é tipo mesmo real. Tu começa a prestar atenção principalmente na voz. Às vezes com uma voz muito automatizada ou com falhas. É por aí. Mas e se tipo, não tiver tipo, voz, só imagem, tipo, só vídeo, digamos. Vai muito pela textura e pela qualidade do vídeo também. Ele acaba denunciando. Por exemplo, eu posso criar uma imagem com um aspecto que foi tirado de um iPhone. Fica bem mais realista do que eu fazer uma imagem com um aspecto que foi tirado de uma câmera profissional. Ao pegar essas duas imagens, as pessoas vão acreditar o que é real ou o que é verdadeiro ali. E é preferido o iPhone, que é o que está todo mundo acostumado a ver todos os dias também. Se quiser criar uma foto da Alicia, ela fazendo algo, mas de forma legal, e mandar até para a mãe dela, para algum parente, vão acreditar, porque vai ficar perfeito. Entendeu? Sim, um dos melhores jeitos de identificar o vídeo, caso não tenha áudio, geralmente são os movimentos que o personagem faz e normalmente a iluminação, certo? Porque assim, de um lado, geralmente o personagem está bem mais claro, mesmo que a iluminação não bata assim com a realidade, e a sombra também. Sim. Dele. Aí vem outra questão. Isso que tu falou aí. Essas falhas, né? Ao pegar essas falhas, aí eu vou lá gerar uma nova imagem com essas falhas já corrigidas. Ou seja, eu vou blindar para que alguém não descubra que aquela imagem foi gerada de IA. Mesmo os mais leigos. Acaba... Eu acho que todas as informações, dúvidas foram tiradas, né? Nós agradecemos de coração, Renato, por você ter tirado um tempinho do seu tempo para vir aqui conversar com a gente. Quando nós falamos sobre esse tema, foi unânime, todo mundo falou o seu nome, né? Você já é referência em nossa cidade. Muito bom a gente ver uma pessoa de reconhecimento. E nós agradecemos de coração. Bom, muito obrigada pela sua participação, Rinaldo. E obrigado até você que ouviu até aqui. E esse foi o Pode Crer.